tabaco e até mesmo do chá preto. Bom, isso venceu nos Estados Unidos num momento muito peculiar, que foi o momento de difusão do modelo industrial fordista e do modelo do Estado controlador e regulador da vida íntima das pessoas. Então, o modelo fordista e essa vocação totalitária do Estado moderno de controlar a vida íntima e privada dos cidadãos coincidiu para instaurar nos Estados Unidos a Lei Seca, que durou de 19 a 33, proibindo a fabricação e o comércio das bebidas alcoólicas. Bom, a Lei Seca acabou não só porque houve uma reação popular, chegou a haver passeatas em Detroit de 50 mil operários gritando "nós queremos cerveja", havia uma situação de insatisfação generalizada, não só com a proibição, mas com os efeitos da proibição, que eram sobretudo provocar uma guerra social, em que grupos de criminosos se aproveitavam da proibição, eram premiados pela proibição e auferiam lucros volumosíssimos, como foi o caso da famosa máfia de Chicago, que teve a sua arrancada a partir do comércio clandestino de álcool. Quando que a Lei Seca começa a entrar em colapso? Quando há uma crise econômica. A crise de 29 explica o final da Lei Seca. O Estado norte-americano necessitava aumentar as suas rendas, aumentar o seu orçamento, a sua arrecadação fiscal, porque havia uma desaceleração brutal da economia. E o principal produto de consumo da economia, além dos alimentos, são as drogas. E assim foram e assim vão continuar sendo, proibidas ou não, porque são gêneros de primeira necessidade. São gêneros, muitas vezes, mais importantes do que os próprios alimentos. Na Segunda Guerra Mundial, tinha um general norte-americano que dizia: nas trincheiras nós podemos suportar vários dias, até mesmo sem a ração alimentar. Mas se faltar cigarro, os soldados não combatem mais e vai haver motins. Então, a exigência de que essas substâncias sejam consideradas não como o mal em si, como a demonização de um produto da natureza, mas como aquilo que elas realmente são, gêneros de primeira necessidade, necessidades humanas indispensáveis, tanto para apaziguar a dor, para consolar o sofrimento físico e espiritual, como para fazer exatamente o oposto, que é excitar, estimular, aumentar o desempenho laboral, que é também a explicação que justifica o fato de que as drogas excitantes têm tido uma tolerância muito maior do que uma série de outras, como particularmente as que são consideradas alucinógenas ou psicodélicas. O chá e o café foram proibidos no Ocidente. Haviam punições brutais contra o consumo de café na Rússia e vários países. O tabaco, então, mais ainda. Por que eles foram aceitos? Porque eles são úteis para o desempenho laboral, porque eles ajudam a performance do trabalho. Não é à toa que o café é a droga de todas as repartições públicas e não há trabalhador que resista, enfim, ao sono e ao cansaço sem o auxílio dessas substâncias. Para ir agora finalizando e apontando os temas que eu gostaria de ter para a conclusão, eu queria falar de duas coisas antes de terminar. Uma delas é a questão dos usos positivos. Eu achei muito interessante as exposições que foram feitas aqui pelo Denis e por outros que se referem ao tema da redução de danos, que é uma das, enfim, dos frontes, é uma das trincheiras que vocês estão, muitos de vocês, atuando, e é uma das trincheiras que tem conquistado uma série de questões importantes na maior tolerância e na diminuição da repressão no Brasil. Mas, no entanto, falar apenas de redução de danos é a gente olhar o aspecto negativo, abusivo, enfim, problemático do consumo de drogas, que não é majoritário. O uso majoritário das drogas é positivo, é socialmente útil e necessário, é o principal lubrificante social em praticamente todas as reuniões, não apenas as festivas. Não existe nenhuma celebração humana sem uso de drogas. Por isso a instituição do brinde é uma espécie de sinônimo da alegria. E por isso que o uso do vinho e de outras substâncias alcoólicas é indispensável na prática festiva e lúdica de quase todas as sociedades humanas. Então nós precisamos discutir o tema das drogas enfatizando os usos positivos que essas substâncias têm. A maconha é não só parte da resistência afro-brasileira contra o racismo que perseguiu substâncias de origem africana, mas ela é também uma das principais substâncias de convívio social, sem os males que o álcool traz. O álcool, sim, tem efeitos fisiológicos que tornam o seu potencial de risco
muito superior ao da maconha. O álcool pode tornar a pessoa violenta, pode tornar a pessoa irresponsável e até mesmo inconsciente até a coma alcoólica. A maconha não. A maconha simplesmente aumenta digamos assim, a amistosidade humana, ou seja, aumenta a propensão, a troca de ideias e de impressões, tem um efeito empático. Mais ainda, o êxtase. O êxtase, o MDMA, foi apresentada, quando nos anos 80 começou a surgir ao público, como a droga do amor. Porque era uma substância que produzia tendência a você gostar do outro, se confraternizar com o outro e diminuir o potencial de belicosidade. Bom, mas não tem substância melhor do que isso. Uma substância que aumenta a disposição para o contato humano amistoso. É tão útil essa substância que ela está sendo usada com grande sucesso nos Estados Unidos, na Suíça e em outros países como a principal droga para o tratamento do estresse pós-traumático. O que é o estresse pós-traumático? É toda aquela situação em que a pessoa é alvo de violência, em que ela, de certa forma, perde o amor pela humanidade. Ela precisa recuperar, digamos assim, o amor pelo outro. Uma mulher que foi estuprada, uma pessoa que foi sequestrada e mantida em cativeiro. Ou, o que é muito comum, soldados que vão para a guerra e aprendem a matar e a torturar de forma sistemática como um verdadeiro ofício. Então, nos Estados Unidos, hoje, os soldados que voltam do Afeganistão e do Iraque são tratados com MDMA, para não se tornarem serial killers, porque senão voltam dessas guerras e vão fazer aquilo que foram educados para fazer, sair matando gente da forma mais gratuita possível. Então, essas substâncias têm que ser enfatizadas nos seus bons usos. A questão que foi colocada pela Gabriela em relação ao uso terapêutico da ayahuasca, eu acho muito importante, porque é fundamental retirar essa substância de um certo nicho em que ela foi colocada, em que é uma espécie de privilégio religioso. Eu, por exemplo, sou ateu, mas eu gosto de tomar ayahuasca. É o meu direito como cidadão tomar ayahuasca ou não? Por que apenas os religiosos ou mesmo os terapeutas teriam esse direito? Por que não um uso filosófico? Ora, a filosofia nasce da autorreflexão humana em relação à relação da consciência com a natureza. As drogas sempre foram psicoscópios. Assim como há o telescópio para a observação das estrelas e o microscópio para a observação das coisas pequenas, aquilo que permite à alma observar a si própria é a droga, é um psicoscópio. E assim foi no nascimento da psicologia. Não apenas com Freud, mas com William James, com uma série de autores que fundaram a psicologia enquanto ciência e que foram buscar nas drogas a cartografia das dimensões da alma humana. Então, nesse sentido, a gente tem que ressaltar a importância não só do direito religioso plenamente reconhecido, mas também o direito filosófico, lúdico, estético. A arte não teria existido sem o estímulo psicossensorial dessas substâncias que aumentam, entre outras coisas, a percepção humana.